Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os nossos parceiros, que são a Associação Comercial e Industrial de Birigui, a Becasa, o CCX, os Correios, a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a Invest São Paulo, o Sebrae e a São Paulo Negócios. Eu vou chamar, para a gente começar, eu vou chamar o presidente da São Paulo Chamber, o Dr. Alfredo Cotati Neto, para dar as palavras de boas-vindas. Dr. Alfredo. Glória, bom dia. Mais uma live, hein? Bom dia, Dr. Alfredo. Bom dia, amigas e amigos da Associação Comercial de São Paulo, da FACESP, da São Paulo Chamber of Commerce. Hoje acho que vai ser uma live muito especial. Vou contar uma pequena história para todos vocês. Eu tenho um carinho muito especial para o CCX. Nós temos um decano na Associação Comercial chamado Robert Schwery. Um dia ele chegou para mim e falou: olha, você que está aí conduzindo o comércio exterior agora da Associação Comercial, você precisaria entender que o comércio exterior só vai funcionar se você trabalhar com as comerciais exportadoras e importadoras. E eu ouvi aquilo, logicamente era um total aprendiz, e falava: tá bom, Robert, pode deixar que um dia vamos olhar. Passava um mês, ele repetia a mesma coisa. Outra reunião, ele repetia a mesma coisa. Aí uma hora eu falei: bom, o Robert deve ter alguma razão para sempre ficar falando nas comerciais exportadoras e importadoras. E eu fui, então, junto com o nosso companheiro Luiz Roberto Gonçalves, fui realmente me aprofundar para entender o que eram as comerciais exportadoras e importadoras. E aí eu entendi o papel dessas empresas, o papel fundamental em que, se o Brasil quisesse fazer comércio exterior, dada a sua grande rede de pequenas indústrias que teriam plenas condições de poder apresentar os seus produtos no mercado internacional, mas não tinham estrutura para isso, nada melhor que uma comercial exportadora e, vice-versa, uma comercial importadora. Aí eu aprendi que nós, se quiséssemos seguir com o comércio exterior, só poderia fazer se trouxesse para dentro da associação comercial as comerciais exportadoras e importadoras. E aí nós criamos o CCX. O CCX foi criado e é, na verdade, hoje, uma entidade à parte, autônoma, independente, porque ela abrange o Brasil todo. Essa foi uma das condições que nós tivemos na época, isso já fazem, eu vou chutar, mas pelo menos uns 12 anos. Isso faz, na época, que a própria Apex disse: olha, vocês estão corretos, mas preciso fazer um trabalho para o Brasil, e nós concordamos. Na verdade, o CCX é esta entidade hoje pujante, que nesse momento, e já há algum tempo, tocada pela brilhante Rita Campagnoli, e que, na verdade, é o grande instrumento que nós temos hoje para fazer as pequenas indústrias, os pequenos comerciantes, assim enveredar para o comércio internacional. Portanto, a abertura dessa live, viu, Glória? Eu queria contar um pouco essa história, da importância e do carinho que eu tenho com o CCX.
Mais uma vez eu falo o seguinte: o Brasil está engatinhando ainda em comércio exterior. A nossa participação é pífia. Ela não chega a 1% do comércio internacional. E, mais uma vez, eu reitero, este é o momento certo para nós crescer. O mercado interno vai estar extremamente debilitado. A queda da renda interna é uma constatação real. As pessoas não têm a menor noção de qual é esse tamanho, mas eu posso assegurar que ele é enorme. Vai haver uma retração no consumo interno muito grande e as empresas, para poderem sobreviver, vão ter que enxergar o mercado internacional, que vai continuar ainda comprando. Quem tem menos de 1% tem um mundo aí para poder crescer e trabalhar. O que falta no Brasil, primeiro, uma política clara de exportação. Segundo, uma conscientização de que comércio exterior não se faz apenas uma oportunidade, se faz no longo prazo. É uma estratégia da empresa, não é oportunismo. E, finalmente, o que falta é a consciência exata da... Eu vou usar um termo, perder o medo, né? Perder eu chamei de medo, até é ruim falar isso, né? Mas perder esta noção que nós, brasileiros, temos, que não temos a habilidade adequada e as condições de enfrentar o mercado internacional. E temos e muito, e de sobra. O que falta, na verdade, é esses instrumentos estarem aparelhados para poder fazer o trabalho e ajudando realmente os pequenos. Então, eu fico muito feliz em ter a oportunidade de fazer essa abertura. Não apenas para poder revê-los, mas para dizer essa mensagem de que aproveitem essa live. Essa live ela é muito interessante, como foram as outras, mas essa você que tem um produto que está pronto para poder desafiar o mercado internacional, enfrentar o mercado internacional, você vai ter aqui boas informações. Vai ser uma live com a nossa Rita Campagnoli, com o João Zogaibe e com o Maurício Manfre. O trio vai fazer para nós hoje uma explicação adequada de como nós podemos iniciar a nossa caminhada para o comércio internacional. Aproveitem, um forte abraço a todos e, Glória, parabéns pelas suas lives, viu? Não esquece de me avisar qual vai ser a próxima, que eu quero estar sempre aqui presente. Está deixado. Muito obrigada, doutor Alfredo. Agora a gente vai dar prosseguimento. Eu vou chamar o Maurício para iniciar o nosso aprendizado em relação a como a gente pode se tornar um forte parceiro das empresas comerciais importadoras e exportadoras. Vamos lá, Maurício. Obrigada. Pois bem, bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer e um privilégio compartilhar com vocês desses momentos, um momento que tem sido utilizado para o desenvolvimento das indústrias, das empresas brasileiras, e hoje com esse grande desafio de exatamente oferecer a vocês os caminhos dos primeiros passos. Vocês, indústrias, vocês, empresários, produtores, que têm um produto, desenvolvem um serviço e ainda não sabem exatamente como se posicionar no mercado internacional, nós estamos aqui hoje para ajudá-lo nesses primeiros passos. Nas duas primeiras lives que nós tivemos, nós apresentamos exatamente os elementos fundamentais para se considerar, primeiro, ver a exportação, a importância das exportações dentro da sua empresa, para o seu negócio, e na segunda nós discutimos sobre respostas fundamentais para que você possa fazer uma avaliação, uma análise da sua empresa para se lançar no mercado internacional. E hoje nós estamos aqui para oferecer a vocês que já fizeram essas considerações iniciais, exatamente a verificação de que, muito bem, meu produto, eu acredito no meu produto,
mas quem pode me ajudar nesses primeiros passos? E nós estamos aqui com a Rita, estamos aqui com o João e vamos compartilhar essas experiências. Porque a Rita, ela é presidente do Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras. O João é uma dessas empresas. E eu, hoje em dia, também atuo dentro desse contexto, atuo como uma comercial exportadora, como uma empresa que oferece consultoria e orientação e mentoria em negócios internacionais, e todo esse esforço, ele nasceu há alguns anos. Quando nós falamos desse esforço, como o Dr. Alfredo apresentou, é exatamente um esforço tremendo que foi realizado em prol das indústrias. Em 2009, eu liderei um projeto no âmbito da Apex Brasil, exatamente para formatar um novo programa de aceleração de exportações para as pequenas empresas ou empresas não exportadoras. Qual era o foco? Exatamente o que o Dr. Alfredo comentou aqui conosco, essa ideia muito bem elaborada de algum tempo atrás, que era o envolvimento de empresas comerciais exportadoras. Por quê? Porque a indústria, ela se desenvolve, ela cresce produzindo, ela desenvolve a sua competitividade na sua produção. E a empresa comercial exportadora, ela desenvolve a sua competitividade na atuação comercial internacional, relações comerciais, operações logísticas integradas, financeiras internacionais, considerações de meios seguros de realização das suas operações. Tudo isso é expertise da empresa comercial exportadora. Então, nós queremos apresentar nesta manhã para vocês exatamente esses caminhos. Porque quais são as grandes formas de exportação? A indústria, ela pode exportar de duas formas. De forma direta, ela mesmo trazendo para si a responsabilidade de desenvolver clientes, de desenvolver negócios e realizar as operações, ou ela pode contar com a atuação da empresa comercial exportadora, e aí a indústria realiza uma exportação indireta. A empresa comercial exportadora, que nós queremos, eu só quero dar uma introdução a isso, vou deixar que Rita e o João apresentem essas ideias com os elementos de fato do seu cotidiano, mas eu quero só trazer para você esse conhecimento. Quando nós elaboramos esse contexto, a São Paulo Chamber of Commerce, da Associação Comercial de São Paulo, isso em 2009, eu constatei que ela já realizava esse esforço há 10 anos. Ou seja, desde 1999, eles faziam esse processo de aproximação de indústrias com as comerciais exportadoras para acelerar exportações. Entenda, uma comercial exportadora, ela vai trabalhar dentro desse relacionamento com a indústria, ela pode oferecer 3 caminhos de desenvolvimento. O primeiro deles é exatamente agir como se fosse um representante comercial. Você que é indústria, com certeza, não interessa o tamanho da sua empresa, você conta com o apoio e o trabalho de representantes comerciais, porque são eles que dão a manutenção do relacionamento comercial, que é tão importante para que você desenvolva os seus negócios. Esse é o primeiro papel que uma empresa comercial exportadora tem, semelhante a um representante comercial. O segundo papel é semelhante a um distribuidor, porque ele pode adquirir o seu produto para, então, vendê-lo, fazer a exportação, fazer com que o seu produto chegue à clientela. Ele é o distribuidor que faz com que o seu produto chegue aos seus consumidores em outros mercados. Então, representante, distribuidor e um terceiro papel muito importante, que é o do consultor, do assessor da empresa que terceiriza as atividades da sua empresa no contexto do comércio exterior, nas exportações. Esses são os 3 papéis. E é isso que nós vamos desenvolver hoje com os nossos participantes aqui, a Rita e o João. E eu tenho aqui uma série de perguntas para vocês, que eu vou, obviamente, agora conceder a palavra, primeiro, obviamente, para a nossa presidente, que é a Rita. Rita, por favor, conte para nós como é o trabalho de uma comercial exportadora. Você que está há tantos anos nesse desenvolvimento, hoje é a líder desse grande grupo. Conte para nós, por favor, qual é o trabalho, como funciona, quais são as atividades da empresa comercial exportadora. Bom dia a todos, bom dia ao nosso presidente, Maurício, Glória, João, e a todos que nos assistem, né? Bom, eu acho que o nosso presidente, ele realmente já disse praticamente tudo.
A importância da comercial importadora e exportadora é de muita relevância no desenvolvimento das exportações, principalmente das PYMEs, né, das pequenas e médias empresas. E ela atua também, como o Maurício comentou, de diversas formas, né? Como consultora para os assuntos de comércio exterior, como representante ou trader no mercado externo, como operações indiretas, enfim. Ela pode operar de acordo com a estratégia da empresa, né? Então, e principalmente o que ela detém, o mais importante que uma comercial pode oferecer às indústrias é o seu conhecimento. É o conhecimento do mercado externo, é as formas de atuação, quais são os canais de distribuição, quais são as exigências de mercado, seja de regulação, de embalagem, enfim, ela detém esse conhecimento do mercado externo. E isto é de uma valia muito grande. Ela não produz absolutamente nada, mas ela produz conhecimento. Então, esse é o trabalho da comercial importadora e exportadora, via de regra, como assessora, como trader ou mesmo como exportadora nas operações indiretas. E também, como o nosso presidente comentou, a nossa participação no mercado externo é muito pequena, muito pequena. Em torno de 1%, 1,2%, varia um pouco a cada ano. Mas o potencial que nós temos de exportação é enorme. E hoje, o que nos segura, né, a balança comercial brasileira é o agronegócio. E nós achamos que há uma possibilidade muito maior das indústrias se capacitarem com produtos de maior valor agregado, né, produtos manufaturados. Então, eu acho que as comerciais elas têm um trabalho muito importante, né? Não só produzindo conhecimento, como eu comentei, mas principalmente incentivando, criando esta cultura exportadora, que tem sido o nosso trabalho desde a fundação, de despertar nas indústrias a possibilidade e o interesse para o comércio exterior. Basicamente, eu acho que é isso, é um trabalho de atuação bastante importante nesse sentido, né? De provocar a indústria para se colocar no mercado externo. Exatamente, Rita. Muito obrigado, primeiras palavras, e eu trago também mais um conhecimento, apoiando aí essa apresentação da Rita. No Brasil, estudos já realizados por várias organizações de ensino já identificaram o seguinte: 10% das exportações brasileiras se dão por meio de empresas comerciais exportadoras. 30% dos exportadores brasileiros são empresas comerciais exportadoras. Então, a relevância desse grupo para o comércio exterior brasileiro é extraordinário. E aí muita gente faz algumas... considera o seguinte, nós falamos aqui muito em comerciais exportadoras, e alguns falam de tradings. Quando nós começamos esse trabalho, há muitos anos atrás, nós tínhamos assim uma dificuldade toda vez que mencionávamos a palavra trading. Havia um certo afastamento, havia um certo pânico com esse nome trading, não é? Rita, tem alguma diferença muito elementar entre trading e comercial exportadora? A trading oficialmente foi criada pelo Decreto-Lei 1248 de 1972, né? E para ser constituída como uma trading nos moldes do Decreto-Lei, era exigido, e ainda é, que esta empresa possua o certificado de registro especial. E esse certificado exige, inclusive, capital social em torno de mais ou menos 3 milhões de reais, ou em torno de 800 mil UFIRs da época, né? Seria o correspondente a mais ou menos 3 milhões de capital social, e ser constituída sob a forma de sociedade por ações, ou seja, ser uma sociedade anônima, né? Basicamente é isso. O que diferencia, de fato, no dia a dia, é essa exigência de um capital maior
e, via de regra, as trades operam com valores maiores, seja na importação, onde predominam mais, e na exportação do agronegócio, né? Nós fomos, as comerciais são constituídas de uma forma normal, ou seja, comum, como qualquer outra empresa, sem a exigência desse decreto-lei, mas, do ponto de vista operacional, nós temos exatamente as mesmas prerrogativas, né? Ambas, comercial e trading, são beneficiadas pela Lei Candir, de 1996, que estabelece a não incidência ou a suspensão de impostos, enfim. Do ponto de vista de exportação, nós temos os mesmos benefícios que a trading, salvo essas questões que eu coloquei, e operam naturalmente da mesma maneira. A diferença básica é volume, né? As trades operam em maior volume, as comerciais operam em menor volume, tem grandes empresas também como seus clientes, mas predomina as empresas de pequeno e médio porte. Então, basicamente, eu diria que é isso. Muito obrigado, Rita. Tivemos aí, então, já essas primeiras palavras, esses primeiros esclarecimentos a respeito da empresa comercial exportadora, como você pôde ver. E vamos ouvir também agora o João. Bem-vindo, João, aqui ao nosso webinar. E nós queremos conhecer mais dessa atividade. Você, como sendo uma empresa comercial exportadora, conte, por favor, basicamente, como é esse trabalho de relacionamento da comercial exportadora com as indústrias. Está com você. Legal. Bom dia a todos, bom dia Maurício, Rita, doutor Alfredo e Glória. Obrigado aí pelo convite, pela organização do evento, né, nesses tempos aí de eventos virtuais. Enfim, eu acho que até pegando o gancho do que a Rita falou, né, sobre as diferenças da comercial exportadora e da trading, né, até o nome da nossa empresa é Paraná Trading, e nós começamos como uma representante comercial internacional, tá? Então, assim, nós, naquela linha que você mencionou, que é a trading ou a comercial exportadora, ela trabalha em 3 linhas, né, com representação internacional, como um distribuidor tradicional, só que é um distribuidor que distribui do Brasil para outro local, né, para outro país, e como consultor também. Então, a nossa origem, lá em 2015, foi como representante internacional, apesar da marca sempre ter existido, Paraná Trading. Então, até um pouco para desmistificar essa questão da trading, dela ser uma empresa mais distante da indústria, né? Hoje, cada vez menos existe essa diferença, e a comercial exportadora, ela atua justamente para apoiar, né? Para apoiar a indústria, no sentido de enxergar os melhores passos da exportação. Então, é uma palavra que eu costumo usar muito quando se trata de comércio internacional e de exportação, depende, né? Porque vai depender do momento da indústria, vai depender do momento da comercial exportadora. Nem toda comercial exportadora tem a obrigação de ter interesse no seu produto, e nem toda comercial exportadora tem o foco ou a experiência no seu produto. Então, esse desenvolvimento ele pode ser realizado em conjunto com a indústria, e aí é importante ser compreendido desde o início quais as necessidades desse planejamento, né? Então, assim, a gente sempre quando olha para uma indústria, olha para um produto, a gente tem que ter esse primeiro contato, essa primeira conversa, para poder realizar um planejamento em conjunto, seja para começar com uma consultoria, para preparar para o médio e longo prazo, ou se o produto já está um pouco mais maduro, você já pode tentar uma representação internacional, e se for o caso da comercial exportadora ter condições e interesse de já chegar comprando, né, aí é a questão negocial, e de preparar também a indústria para poder atender comercialmente a comercial exportadora, porque tem muitos passos importantes aí para a indústria também entender, né, questão de precificação e embalagem, enfim, muita coisa que a gente pode conversar, né?
Perfeito, João. Exatamente todo esse pensamento, esse andamento dessa relação que é muito importante que nós conheçamos, não é? Todo o pessoal que está com a gente, nós já temos 125 pessoas aqui conosco. Então, João, dentro deste contexto, continuando aqui com você, quais são os critérios que você acredita que sejam fundamentais para uma empresa dentro desse relacionamento com a comercial exportadora? Você falou que depende. Vamos elencar alguns dependes aqui para a gente entender a forma dessa relação. Quando é que convém que a atuação seja no modo representante, quando convém distribuidor, quando convém consultor. Compartilhe um pouco mais desse contexto com a gente. Tudo bem. Assim, na nossa visão, vai muito do momento das duas empresas, né? Porque é um namoro, é um conhecimento e assim, comercialmente você precisa ter um alinhamento de estratégias e aí vai para aquela questão do produto, né? Assim, como que é o produto hoje, qual é o diferencial desse produto, por que ele pode ser exportado e para quem, né? Quais os nichos nós vamos atender com ele e qual é a adaptação necessária de embalagem, qual o investimento necessário para essa introdução. E aí vai do fôlego de cada uma das partes, né? Às vezes nós temos uma indústria que ela tem essa capacidade, ela já está ali olhando para ter um orçamento de comércio exterior, seja exportação ou importação, mas ela quer trazer já uma companhia do mercado, seja uma comercial exportadora para ser consultora ou distribuidora, mas ela não quer criar todo um departamento dentro da empresa. Ela confia que se existem empresas que já estão há 5, 10, 20, 30 anos realizando aquele trabalho, ela vai poder se beneficiar daquilo. Então, a partir dessa linha, né, de raciocínio, se a indústria tem já esse orçamento para apoiar, fica mais fácil da indústria dizer, olha, eu gostaria que você participasse como consultora, como representante. Naturalmente, as margens vão ser maiores para a indústria nesse caso, né, ela vai ter um controle maior da operação, porém, isso fica também ao critério das duas partes. Se a comercial exportadora, ela diz, não, seu produto me interessa muito, eu prefiro comprar e eu vou realizar os investimentos, ou a minha contrapartida para eu comprar seria que você adaptasse a sua embalagem, ou que você me ajudasse com bonificações e campanhas de introdução do produto no mercado que a gente vai elencar. Muito bem, muito bem. É isso aí, gente. Percebem? Esse trabalho entre a comercial exportadora e a indústria é um trabalho de parceria, que deve ser, de fato, construído, não é, João? De uma forma a quatro mãos. A comercial exportadora, ela não deve ser considerada como o salvador da pátria que resolve os problemas. Não, de maneira alguma. Ela é um parceiro que entra no processo, que pode oferecer soluções para a aceleração das suas exportações. E, João, ainda com você, mais uma questãozinha, antes de passar uma para a Rita também, é importante a gente saber, essa relação comercial, seja a forma como for, você acredita que é importante manter um contrato minimamente detalhando essa relação para garantir direitos e obrigações entre vocês? Sim, assim, na nossa empresa, nem todos os produtos que nós compramos têm contrato, até porque inviabilizaria até, como a gente está no mercado de alto giro, inviabilizaria algumas operações, né, e algumas introduções, mas na maioria das vezes sim, quando a gente senta para planejar com uma indústria e a gente vai demandar tempo e energia das duas partes, investimento das duas partes, é importante que esse contrato ele seja um contrato aí como você mesmo colocou, minimamente ali, né, porque a gente, ao longo desse tempo, a gente teve, assim, vários casos e vários modelos de contrato com as indústrias. Quando eu comecei lá em 2015, eu comecei me dedicando a uma indústria de tapioca, porque eu acreditava que a tapioca seria aí o mercado a crescer, né? Seria um novo pão aí, a questão do glúten, a questão também de ser um produto que libera energia de uma forma mais gradual, enfim, tinha diversas vantagens, a gente acabou investindo
num contrato de representação, paguei caro até para um escritório famoso de advocacia daqui da cidade, e acabou que a gente, assim, foi um contrato bem duro, né? Mas um determinado dia a indústria ela falou, olha, não me interessa esse contrato, e aí eu fiquei com aquela situação, né? Meu negócio é ir executar esse contrato, ou meu negócio é atender os clientes de todo esse mercado que a gente já criou, né? Foi assim, são casos que às vezes, assim, existem os contratos, eles são para ser cumpridos, né? Eles não são para ser quebrados, mas assim, não foi benéfico para a indústria, no caso, tomar aquela decisão, porque ela achou assim, exportar é fácil, esse cara aqui está levando uma comissão mais alta que o meu mercado interno, e aí ela decidiu, eu não decidi por executar o contrato, mas sim por no dia seguinte a gente poder estabelecer conexões com novos fornecedores, porque, né, o mercado é competitivo, e a gente acabou entrando aí de 8 clientes que nós tínhamos na época, a gente acabou entrando com 7, né, clientes, só um dos 8 que a gente atendia, no caso, ficou com a indústria. Esse é um dos casos assim que a gente teve de uma quebra de contrato que a gente preferiu não executar. E assim, depois a gente foi evoluindo alguns contratos e a gente viu que assim, quanto mais simples, né, minimamente seguro para ambos os lados, é lógico que vai depender também de investimentos a serem feitos, né, se a comercial está realizando um investimento muito alto do lado de lá, é natural que tenha uma contrapartida maior no contrato também, né, de segurança, mas assim, a gente enxerga que o brasileiro tem um pouco de medo né, de colocar no contrato, às vezes, mas é importante, por mais que a gente tenha que flexibilizar essa questão comercial, a gente, para ter um mínimo ali de conforto e de compromisso entre as partes, tá, Maurício? Essa é a minha visão. Muito ótima, perfeito, super entendido. E eu já ia passar uma pergunta para a Rita, mas você levantou um elemento aí que me chamou a atenção e eu gostaria de saber um pouquinho mais dele. Em termos de investimento para a indústria em relação à comercial exportadora, pensando aí nessas 3 frentes possíveis, óbvio que você tem a sua reserva, os seus segredos empresariais, mas compartilha com a gente algumas ideias. A gente sabe que muitas coisas depende de produto, depende de mercado. Mas quais são as ideias do investimento que a indústria tem que fazer para contar com essa participação da comercial exportadora? Seja ela o seu representante comercial internacional, o seu possível distribuidor, a questão de markup, e o seu consultor terceirizador de processo. Quais são as ideias de investimento? Legal. Assim, a nossa metodologia, quando a gente vai introduzir o produto, o portfólio da indústria, a gente visita essa indústria e o primeiro mapeamento que a gente faz é como ela atua no mercado interno, né? Qual é a margem que ela tem, aí vai também de uma confiança, né, da questão da transparência entre as duas partes, porque ela vai ter que a indústria tem que passar informações importantes para a comercial exportadora para ela poder estabelecer esse paralelo, né, que é como que funciona a distribuição no mercado interno, como funciona a representação, qual tipo de margem é possível, para a gente poder ter esse raio-x, e uma parte desse raio-x ok, qual é o investimento que a indústria faz aqui no Brasil, né, que tipo de apoio para bonificação, para merchandising, para amostras, se eu vi ali que tem pessoal da área de metal mecânica, né, se é um projeto que você tem que desenvolver para você poder se comprovar como uma indústria que consegue, né, produzir aquilo em grande escala. Então, assim, a gente tem que entender como que ela funciona no mercado interno e para poder estabelecer esse paralelo. Aqui no mercado interno você faz investimentos de bonificações, você faz investimentos em marketing, merchandising, né, ou em projetos, no caso de uma indústria, né, que não é de alto giro, enfim. E você poderia né, separar um pouco, né, e aí fazer aquele planejamento de orçamento em conjunto, né, esse seria um investimento por parte da indústria, né. Para falar de investimento da trading, eu te digo, né, da comercial exportadora, a gente tem muitos investimentos, né, viajar, conhecer,
para introduzir um produto num país também, né, se isso é feito só pela comercial ou mesmo por ambos, também não é barato, né, principalmente em países aí em dólar ou em euro, enfim. São muitos investimentos, além de toda uma logística, né, que a gente tem que estar preparado para poder introduzir produtos, não necessariamente chegar vendendo um container, né, de um produto que também está na ideia de muita gente, né? Ótimo, muito obrigado. Então, veja só, nós estamos acompanhando aqui todo esse desenvolvimento, né? É praticamente um testemunho, não é, que o João apresenta aqui para nós. Gente, o João, ele é o sócio fundador da Paraná Trade, ele é também o delegado regional do CCX lá no Paraná. Ele é administrador de empresas, pós-graduado em administração, ele tem MBA em distribuição. Tudo isso envolvido nesse processo. Então, vocês veem, as pessoas que estão desenvolvendo o trabalho de uma comercial exportadora são pessoas extremamente dedicadas e capacitadas para esse fim. E é isso que se apresenta aqui. E a Rita agora com a gente aqui também. A Rita, que é a presidente do nosso CCX, ela também é sócia fundadora de uma empresa comercial exportadora e importadora, chamada DAO. Ela também, da mesma forma, é extremamente qualificada para desenvolver suas funções, e ela tem também vivenciado os dramas e as necessidades da empresa comercial exportadora. E um deles é que a empresa comercial exportadora, muitas vezes, é apresentada em determinadas situações como sendo a grande salvadora da situação. Então, basta colocar o produto nas mãos da comercial exportadora e tudo se resolve. Que a comercial exportadora é uma compradora. Rita, compartilha com a gente os seus pensamentos nesse sentido, por favor. Desculpa. Efetivamente, não é assim que funciona, né? Eu tenho visto em várias oportunidades, em rodadas de negócio, até em missões, as indústrias chegando com amostras, lista de preço e o talão de pedido, né? Achando que a comercial vai responder com vendas imediatas, né? Ou seja, não é assim que funciona, né? A comercial ela deve ser considerada como uma empresa parceira que poderá desenvolver o mercado externo para aquela empresa e produto, né? Eu digo poderá porque a indústria deve estar minimamente preparada, né? Com a lição de casa feita, né? Ou seja, ela deve antes fazer uma análise crítica interna, ou seja, eu tenho capacidade de produção, os meus produtos, qual é a qualidade, qual é a adequação, eu tenho registros dos órgãos anuentes, se for o caso, enfim, eu tenho custos e preços competitivos, como é que eu estou me posicionando em relação à concorrência local, eu tenho uma estrutura básica, ou seja, são perguntas que a indústria tem que fazer e se preparar minimamente. Ou seja, se ela responde positivamente a pelo menos essas perguntas, ela está minimamente preparada para atuar nesse mercado externo, né? E um outro detalhe muito importante que a gente sempre fala é o comprometimento com o objetivo, ou seja, a exportação ela não pode ser encarada como uma atividade ocasional, para uma desova de estoque, ou porque o mercado interno está ruim, eu corro para o mercado externo, depois o mercado interno melhora, eu volto. Ou seja, essa não é uma estratégia, né? Então, eu acho que esse comprometimento com o objetivo, ele vai desde a discussão interna, tomar a decisão de realmente se posicionar nesse sentido, incorporar a exportação como uma atividade contínua, né? E, principalmente, eu sempre digo, o engajamento da empresa, da diretoria ao chão de fábrica, né? Ou seja, eu costumo visitar algumas indústrias e essas indústrias, adoro ir visitar as fábricas, e eu percebo quando a empresa está engajada, tem esse objetivo da exportação já interiorizado, né, como seu DNA também, a gente percebe o chão de fábrica produzindo e comentando, esse produto vai para determinado país, eu preciso tomar cuidado com a embalagem, porque
precisa chegar inteiro, enfim. Então, eu acho que a partir dessa análise de viabilidade, de reflexão interna, né, sobre a estratégia que vai ser utilizada para chegar no mercado interno, ela terá efetivamente a parceria da comercial, né, para trabalhar, seja como trader, seja como representante, como consultora, como compradora dos seus produtos para colocar no mercado externo, enfim. Aí, ambos vão discutir qual é a forma operativa mais adequada, né? Que atenda tanto a indústria como também a comercial. Exportação é um trabalho que leva um certo prazo de maturação, não é a salvação da lavoura, não de imediato. Pode até ser depois de um trabalho feito e bem executado, né? Então, é por aí, eu acho. Muito bem, isso aí realmente são conhecimentos importantíssimos do processo. Não é pelo fato de se encontrar com uma empresa comercial exportadora que você pode simplesmente entregar nas mãos delas e ela solucionará. Como o João já descreveu muito bem, e a Rita mais uma vez, o relacionamento é uma parceria, é um trabalho conjunto que vai desenvolver competitividade juntos e vai, obviamente, oferecer seus resultados, a lucratividade adequada para os dois, tanto para a comercial exportadora como para a indústria. E nesse contexto, Rita, nós nos conhecemos há muitos anos, nós estivemos juntos em muitos eventos proporcionados pelo CCX, pela Associação Comercial de São Paulo, na São Paulo Chamber, e também envolvidos com organizações de fomento ao comércio exterior. E nesses eventos de aproximação entre indústria e comercial exportadora, nós temos aí essa grande oportunidade de começar essa parceria. Só que nós já vimos também, como resultado disso, e isso eu digo de forma que foi uma infelicidade, que nos eventos no exterior, quando se oferecia exatamente as ações de promoção comercial, emissões comerciais, e nós montávamos lá aqueles locais para as rodadas de negócio, as comerciais exportadoras chegavam lá com os produtos das empresas que agora elas estavam representando, e às vezes a gente tinha o mesmo produto nas mãos de 2 ou 3 comerciais exportadoras. Tá certo isso, Rita? Você acha que isso é um caminho adequado? Novamente, nós voltamos à questão de objetivo e de estratégia, né, da indústria com vistas ao mercado externo. Eu acho que antes de entregar seus produtos a várias ou a comercial, a indústria deve avaliar exatamente qual ou quais comerciais têm expertise no segmento do seu produto, né? Em quais mercados externos a comercial atua? Qual a forma de operação dessa comercial? Como trading, de novo, como representante, exportador, etc. Enfim, verificar com quem ela vai firmar uma parceria que possa lhe atender de maneira satisfatória, né? A indústria poderá trabalhar com uma comercial ou mais comerciais, desde que atuem em mercados distintos. O mundo é muito grande para se atingir sozinho, né? Então, ela pode contratar uma comercial que atua, por exemplo, no mercado africano, outra que atua em determinados países da Europa e assim sucessivamente. Inclusive, ela também pode exportar diretamente para determinados países e contar com a ajuda das comerciais para países que ela não atua. O mais importante disso é não haver conflito, porque o conflito não favorece ninguém e cria uma confusão de mercado. Imagine 2 comerciais brigando, né, de alguma maneira, comercialmente falando, para introduzir um produto no mercado ao mesmo tempo. Isso, no mínimo, não é inteligente, né? No mínimo. E, por outro lado, é uma luta inglória, quer dizer, perde a comercial, perde a indústria e perde o mercado, porque as empresas com as quais as comerciais vão tratar, basicamente, serão as mesmas, né? Possivelmente serão as mesmas. E isso não dá credibilidade para o produto, né? Então, é a pior decisão, na minha opinião,
possível que uma indústria simplesmente entregue, né, o seu produto a qualquer um, ou a vários ao mesmo tempo, sem fazer uma análise, sem uma conversa, sem ver se aquela empresa realmente pode ajudá-los ou não. Inclusive, eu vou até pedir para a Glória, depois, ao final do evento, quando ela disponibilizar essa live, que coloque também, Glória, se possível, todo um trabalho que nós temos feito, inclusive em slide, exatamente falando sobre o trabalho da comercial, quais são as formas, enfim, bastante abrangente, para dar conhecimento mais amplo, né, depois desse trabalho. Então, basicamente é isso, ou seja, de novo, voltamos em objetivo, estratégia, parceria, e isso tem que ser encarado de uma forma, no mínimo, responsável, vamos chamar assim, né? Ou seja, afinal é o seu produto que vai ser colocado no mercado externo. Então, ele merece carinho. Com certeza, eu entendo e sempre que é possível a gente faz essa apresentação de equiparação do trabalho da comercial exportadora com o trabalho de um representante comercial dentro do Brasil. Se você é uma indústria que está em São Paulo e quer vender em outros estados, você constitui normalmente um único representante comercial para determinada cidade, pelo menos uma grande metrópole, ou vamos falar que vamos fazer um determinado trabalho na Bahia, que é um grande estado, você vai ter um representante para Salvador, um representante para Feira de Santana, um representante para Ilhéus, e com cada um deles você tem uma tratativa específica. E assim você permite que eles desenvolvam. Se ele não estiver desenvolvendo um bom trabalho, aí sim é a hora de pensar em trocar, como a Rita bem falou, que é a questão da estratégia. João, você tem experiências nessa situação? O que você acha dessa hipótese? Eu acho que, dependendo do produto, nós temos, em alguns casos, né, dependendo do produto do mercado, alguns casos que você pode compartilhar o país, né, naturalmente. Por exemplo, né, Estados Unidos, um mercado, né, de 300 e tantos milhões de consumidores, aí, de habitantes, que são, assim, o principal mercado né, consumidor. E nesse caso você consegue dividir ali, fazer um planejamento e também entender qual nicho de mercado que você vai atender, porque se também é o mesmo nicho de mercado, você diz, não, eu quero atender o público mexicano, eu vou desenvolver um produto que aqui no Brasil é mais em conta do que no México, e eu vou atender os mexicanos que moram nos Estados Unidos. Bom, você já está identificando um nicho ali que, se você começa de cara com duas comerciais exportadoras para esse mesmo mercado, vai bater cabeça, né, que a gente brinca. Então, você realmente, assim, tem que explicar para a comercial exportadora qual que é a sua estratégia. Ela precisa entender bem, porque muitas das comerciais, né, como é o nosso caso, a gente é generalista. A gente busca, né, assim, poxa, tem um produto que o Brasil é competitivo, que é uma indústria que é de ponta aqui, ou que ela tem alguma inovação, a gente vai olhar, né, para essa oportunidade. Mas não significa que a gente conhece bem desse mercado. Então, a partir dessa interação, para criar essa parceria, como a Rita colocou, a gente precisa entender os nichos que ela atua, o perfil desse consumidor, e a partir do momento que a gente traçou isso, verificar se faz sentido colocar 2, 3 empresas trabalhando ao mesmo tempo naquele mercado. Acho difícil, como a Rita colocou de novo, o mundo é muito grande, né? A gente pode... eu sou a favor de você conversar com todas as comerciais possíveis, mas não misturar essa conversa com interesses ali de mercado, de execução, que já estão sendo realizados, né, comprometidos com uma determinada empresa, né, e aí falar, olha, aqui eu já estou trabalhando, quem sabe se daqui a um ano não der certo você volta a trabalhar nesse mercado, mas temos todo mundo aqui para trabalhar com uma segunda comercial exportadora, enfim, para outros mercados, né. Perfeitamente, é isso mesmo.
Um dos grandes trabalhos que o CCX desenvolve é exatamente ter esse conhecimento a respeito do perfil das empresas comerciais exportadoras que participam da sua organização. Conhecer que mercados ela atua, que setores ela atende, em que regiões do Brasil ela está, são fundamentais para que você possa selecionar de uma forma mais adequada o parceiro apropriado para o seu tipo de negócio, como o João compartilhou aqui com a gente. Uma situação que acontece também, João, eu continuo com você, é exatamente a questão de que muitas indústrias pensam assim, eu preciso começar, os primeiros passos. E aí ela começa com o trabalho em parceria com uma comercial exportadora, e ela considera, não, só vou começar com eles, depois eu deixo eles e vou sozinho. Você acha que essa é uma abordagem adequada dentro desse processo de parceria? Bom, até já contei aí um pedaço de um testemunho, né, de uma empresa que fez isso logo no nosso começo, né, assim, quando eu tinha acabado de registrar a marca Paranatrading, estávamos ali investindo em um relacionamento que era com essa indústria específica, né, e aí um determinado dia, assim, a gente já estava com 8 clientes, mas estava ainda para começar a fazer um volume. A gente começou a primeira exportação nossa, foi de 300 quilos de tapioca, né, assim, se eu tivesse aquela mentalidade de que não, eu preciso fechar um container para poder exportar, a gente não tinha dado esse primeiro passo, né, então, assim, a gente já estava com 8 países, né, em menos de um ano, porque era um produto que estava realmente, assim, em evidência, né, pessoal, assim, uma distribuidora francesa, né, que veio para a Bahia e se apaixonou pelo conceito, uma outra australiana também, que entendeu o conceito e foi lá divulgar, uma portuguesa, uma atriz portuguesa que tinha casa aqui no Brasil, enfim, várias pessoas, assim, formadoras de opinião, que a gente deu sorte também de encontrar naquela época para poder fazer um volume legal. E eu lembro que, assim, num determinado dia a gente estava para faturar já um volume mais interessante, né? Eu falei, pô, vai dar uma comissão legal esse mês. A indústria falou, olha, vem para cá, vamos conversar, a gente está com uma equipe nova aqui. Eu falei, poxa, eu não posso ir terça-feira, porque terça-feira cirurgia dos meus 2 filhos, eles vão tirar a amígdala. Não, você tem que vir terça porque é o dia que a equipe está aqui. Né, fui com o coração na mão, deixei os pequenininhos 5 horas da manhã no hospital, fui lá, montei toda uma apresentação, dei detalhes, né, assim, olha, a gente está assim, está assado, passamos a manhã toda ali, e no final das contas eles falaram, olha, agora a sua comissão, aqui tem uma controller nova que veio de São Paulo, ela só vem de terça-feira aqui, por isso que tinha que ser hoje a reunião, e a controller disse que agora a sua comissão tem que ser igual ao do mercado interno, vai de X para 3%. Aí eu falei, olha, não é o que foi combinado, não é o nosso planejado, a gente tem se dedicado para poder desenvolver esse trabalho com vocês, estamos trabalhando das 7 da manhã, se é meia-noite que o pessoal da Austrália vai fazer pedido, meia-noite a gente vai estar lá, né, e esse não é o combinado, então assim, e eles acreditaram, eles estavam confiantes de que esse seria um passo correto para eles, porque eu já tinha passado todo o perfil ali dos clientes, né, e estavam confiantes que o pedido era grande, estava pulverizado, tudo mais. Foi o caso que a gente preferiu não executar o contrato, que a gente preferiu falar assim, não, eu vou valorizar os clientes, vamos valorizar o nosso trabalho, né, e vamos também valorizar os fornecedores que estão com a gente, né, valorizar quem realmente sabe que não é fácil, né, exportar. Não que, assim, não pode ser combinado lá do começo, que, olha, eu gostaria de contratar uma comercial exportadora para iniciar o nosso trabalho. Dentro de 2 anos, eu quero que esse trabalho termine, que ele tenha começo, meio e fim. Desde que isso seja combinado lá atrás, né, mas, em geral, uma vez que você começa um trabalho comercial, é até um paralelo interessante que você defende, né, Maurício, que é essa questão da comercial exportadora ser muito similar a uma representante comercial, né, e deveria ter também esse tipo de respaldo, esse tipo de garantias, né, porque assim fica até melhor para o fornecedor, sabendo que a comercial, a partir do momento que ela está ali desenvolvendo e criando vínculo e brigando pela marca da indústria, né,
pelo portfólio da indústria, ela passa a ser como se fosse da equipe, né? Independente dela ganhar comissão ou colocar a margem dela. Perfeito, é isso aí. Essa é a ideia. Como vocês veem, então, realmente, é um desenvolvimento que não deve ser considerado somente para dar os primeiros passos para quebrar a inércia. É uma parceria e como uma parceria deve ser respeitada nesse processo. E como disse bem o João, ela deve ser aí considerada desde o começo da negociação o que se pretende, o que se quer. E vale a pena dizer também que a riqueza de conhecimento da empresa comercial exportadora, ela pode ser utilizada para os primeiros passos e depois ela pode se tornar exatamente um direcionamento de mercados. Então, a empresa, a partir do momento que a comercial entra e oferece os primeiros passos, a empresa aprende a fazer suas primeiras exportações na América Latina e ela fala para a comercial, até aqui nós vamos, a partir daqui eu vou sozinho e agora você assume a abertura do mercado africano para os nossos produtos. E aí você vai ampliando e a comercial continua sendo aquele seu parceiro que vai evoluindo, vai abrindo fronteiras, porque como nós já dissemos, as empresas comerciais exportadoras são extremamente capacitadas no desenvolvimento de negócios internacionais. E eu quero que você saiba também o seguinte, Rita, eu vou te prepara que agora eu vou mandar uma para você. Muitas vezes a gente pensa que a comercial exportadora ela é uma empresa que vai ajudar apenas as micro, pequenas empresas a exportar. Será que isso é verdade? Será que as médias e grandes empresas também não têm se beneficiado dessas habilidades tão adequadas para a negociação internacional? Rita, qual a sua opinião a respeito das grandes empresas no relacionamento com as comerciais exportadoras? É muito interessante essa pergunta, porque até a nossa fala se dirige sempre às pequenas e médias, né? Porque elas, afinal de contas, têm uma necessidade maior da expertise e do conhecimento das comerciais do que as grandes, né? Via de regra, pelo menos. Então, o que acontece? As grandes empresas também têm as suas deficiências internas, também têm o seu desconhecimento de mercados ou de parte de mercados, né? Normalmente elas podem atuar em determinados mercados e não conhecem outros. E aí a comercial vem para não só compartilhar conhecimento, mas também abraçar esse lado que a indústria não tem. Em 2018, nós fizemos no nosso 10º encontro, exatamente, no nosso 10º encontro, inclusive isso está no YouTube, se vocês quiserem ver os depoimentos, nós tivemos 2 apresentações naquele momento muito interessantes, justamente para desmistificar essa questão, né? Nós tivemos lá a Eucatex, que é uma grande empresa, todo mundo conhece, está estabelecida, é uma empresa internacional, está estabelecida em vários países, inclusive, e que utiliza uma comercial exportadora, inclusive é da Damares, da Braseco, que faz parte da nossa diretoria. E utiliza a comercial para mercados onde ela não tem o interesse de estar lá, especificamente. Ou porque o mercado é pequeno, ou porque a estrutura da empresa não se interessa por aquele mercado, por ser pequeno, ou porque tem algumas questões que a empresa não quer se preocupar em ter, né, um staff comercial destinado para aquele mercado, ele utiliza a comercial. E é o caso, a Damares, através da Braseco, tem aí há anos e anos, né, de trabalho, de parceria com a Duratex, que é uma grande empresa. Por outro lado, nós tivemos também, como exemplo de sucesso, né, uma empresa, a Brunholi, que é uma empresa de pequeno porte e fabricante de cachaça, mas uma cachaça especial, já pronta, com caipirinha, etc., que teve a parceria com uma comercial também associada à nossa, que é a MAP Business, e que fez todo um trabalho de introdução no mercado externo, levou um bom tempo, inclusive, desenvolveram tecnicamente a questão de embalagem, o produto, enfim, acertaram a fórmula do produto para atender o mercado externo.
Ou seja, a comercial ela está apta. Eu estava numa reunião da Zoom. Ela está apta, de novo comentando, para atender as necessidades das indústrias, sejam elas pequenas, sejam elas grandes. É como eu falo, o mercado é muito grande, é muito complicado e difícil você abraçá-lo sozinho, né? Então, para aí, a gente estabelece as parcerias conforme a conveniência e a necessidade tanto da indústria como também da comercial. Maravilha, é isso aí. Esse é o grande caminho. Como você vê, essa habilidade, ela atende a todos os tamanhos de empresas, está à disposição exatamente para esse desenvolvimento. Rita, eu repito uma pergunta que eu já havia comentado com o João a respeito da importância, considerando, e não importa o tamanho da empresa, grandes empresas, pequenas empresas, deixar bem clara essa responsabilidade, essa relação, por meio de um contrato, seja a atuação de representação comercial internacional, distribuição ou consultoria na terceirização de operações, você entende que é muito importante e relevante ter um contrato, correto? Nós sempre aconselhamos que haja um contrato, porque ele é importante, porque ele estabelece as condições em que se desenvolverão o trabalho, né, ou a parceria. Enfim, quais mercados de atuação, se delimitam os mercados, pelo menos inicialmente, qual é a forma operativa, se vai haver comissão em caso de uma representação, enfim, se determina o contrato, é um instrumento que realmente vai determinar as obrigações de cada um, né? Então, como eu comentei anteriormente, a indústria ela pode trabalhar com um ou mais comerciais, desde que entre mercados distintos, e nada impede que a indústria também exporte diretamente, mas é importante que a gente tenha muito claro, né, as obrigações de cada parte, como ela vai trabalhar, de que maneira, e isso através de um contrato é uma segurança, inclusive jurídica, né, para qualquer eventualidade futura. Então, eu acho que seria a forma mais adequada de parametrizar essa parceria através do contrato. Muito bem, ótimas orientações. E eu, particularmente, como advogado, eu repito, o contrato, ele faz lei entre as partes, ele esclarece muito bem direitos e obrigações que ali foram estabelecidas. Isso é a melhor dos mundos, não é? Pois bem, João, voltando aqui com você, falando sobre as indústrias, não é? Segmentos e tamanhos. Nós já falamos de tamanhos de indústrias, e agora vamos falar sobre os diversos segmentos, não é? Será que todo o setor cabe o apoio de uma comercial exportadora? Você vê alguma restrição em termos de setor da economia, setor da indústria que ela trabalha? Como você considera esse fato? Olha, Maurício, eu acho que depende mais de como essa indústria, do que ela produz, né, do portfólio dela, do diferencial do produto, do que do setor, né? O Brasil tem capacidade de exportar avião, né? Então, assim, a gente pode fazer muita coisa, né? Eu via, assim, pessoal aqui no chat, pessoal de cosméticos, pessoal de bebidas, de metal mecânica, enfim, em tudo isso você pode ter um produto que é competitivo ou um produto que precisa de melhorias até para continuar sendo competitivo no mercado interno, né? E assim, isso demanda realmente um estudo da indústria ou da comercial exportadora, inicialmente num processo de consultoria, para que esse processo de consultoria seja, você possa analisar o portfólio dessa indústria, analisar a cadeia global, né, de competição, se isso hoje é a China que está mandando, se é os Estados Unidos, se é a Índia, enfim. E por que o Brasil teria um diferencial naquele produto? Por que essa indústria específica, né, teria esse diferencial? Então, assim, eu assim, não descarto ler nenhuma indústria quando ela manda um e-mail, manda uma apresentação, né? A gente fica mais
interessado em entender os diferenciais daquela indústria, né? Hoje, assim, no nosso mercado, né, de alto giro, de alimentos, bebidas, cosméticos, a gente enxerga, assim, num horizonte, alguns nichos, né? Se a indústria ela tem algumas certificações, né, das diversas que hoje os alimentos podem permitir, isso já são diferenciais, né? Você tem a apresentação do produto, tem questões sensoriais, então eu acho assim que a gente não pode se limitar a esse tipo de indústria, ela não pode ser exportada, mas acho que no início é importante contar com a comercial exportadora numa fase diferente, numa fase de estudos, né? Para poder avaliar essa questão mais geral, né? E ver os pontos fortes da indústria e trabalhar nelas. Perfeito, maravilha. É muito importante considerar, dentro desse contexto, uma empresa comercial exportadora, por isso que nós mencionamos, é importante você considerar também o fato com relação ao segmento que a sua comercial exportadora já está atuando. Então, muitas vezes, a abordagem deve ser utilizada em relação ao mercado em que ela vai atuar ou ao segmento, ao setor em que ela vai atuar. Então, é importante que ela tenha experiências a respeito daquela atividade. Ou, como disse o João aqui, não é, João? Aprender juntos dentro desse processo. Vale a pena ressaltar que existem 3 abordagens necessárias. Uma delas é para o desenvolvimento de exportações de bens de consumo. Outra para bens de capital. E uma terceira para equipamentos. São abordagens distintas. Bens de consumo vai determinar uma determinada abordagem em relação a conhecimento B2C, principalmente. Bens de capital é B2B intensivo, além de um conhecimento técnico muito grande por parte do seu vendedor, a sua comercial exportadora, que deve ter conhecimentos técnicos em relação ao bem de capital a ser negociado. E os equipamentos, igualmente, uma questão muito importante de conhecimento técnico. Mesmo porque, tanto para um como para outro, bens de capital e equipamentos, o pós-venda e o pós-venda técnico vai ser um elemento fundamental para a manutenção dos negócios. Vale sempre a pena que nós lembremos disso. Pois bem, João, ainda com você participou de várias palestras, você participou de várias reuniões, vários eventos de aproximação entre indústrias e comerciais exportadoras, e você teve um relacionamento muito intenso com várias empresas. Nem todas elas você estabeleceu uma parceria. E aí você deve ter aprendido muito a respeito da forma como elas têm se apresentado. Quais seriam as dicas em relação a elementos fundamentais que a indústria deve desenvolver quando ela resolve procurar uma comercial exportadora? Que elementos ela tem que ter em mãos? Quais são as preocupações que ela deve ter nesse processo? Bom, a questão do estudo de mercado, que eu coloquei agora há pouco, ele é essencial, né? Porque ele consegue dar uma visão ampla para a indústria do posicionamento do produto, né? Do portfólio que ela produz no mundo, né? No Mercosul, na América do Sul, enfim, na Europa e Ásia e tudo mais. Então, assim, eu acho que é importante a indústria contar com estudo, né, ela buscar as diversas comerciais exportadoras que têm experiência em realizar estudos e de repente, uma comercial exportadora que tem a capacidade de realizar um estudo excelente, ela pode dizer, olha, eu fui até aqui, eu fiz esse estudo para vocês, mas eu não posso te auxiliar na inserção do seu produto na Europa. A gente enxergou que a Europa é o canal, mas eu consegui fazer esse estudo para você, mas o nosso canal é a África, né? Então, você pode ter uma comercial numa etapa e uma outra comercial exportadora numa outra etapa, né? A gente não pode ficar numa caixinha. Uma outra visão que eu tenho é a questão de alguns aspectos básicos que uma indústria precisa ter para se apresentar fora, né? Uma apresentação em inglês e espanhol, se você tem, se o seu produto ele vai numa embalagem ali primária de consumo, você ter no mínimo um projeto, ou ter o interesse de ter um projeto para uma embalagem já em mais de um idioma,
né? E esses eu acho que são os pontos essenciais. Eu elencaria, então, o estudo, uma apresentação institucional, né, porque a pessoa está no outro país, é importante ela entender que, poxa, eu tenho aqui uma indústria que tem tantos mil metros quadrados, tantos funcionários, e ter no mínimo interesse em investir na embalagem, né? No caso trazendo sempre o exemplo para o que a gente vive, que é o caso desse mercado de consumo, né? Eu acho que são os 3 pontos principais, Maurício. Muito bem, maravilha. Bom, vimos aí esse papel fundamental do desenvolvimento de negócios nas exportações. Mas nem só de exportações vivem as indústrias, não é? Vivem também de importações, porque muitas vezes considerar a importação pode ser um elemento diferencial para a sua competitividade. Nesse quesito, Rita, dentro desse processo de importações, quais podem ser as contribuições da empresa comercial importadora no processo de parceria com as indústrias? Ok. De novo, a gente fala em conhecimento, né? Eu vou contar um caso para vocês. Eu estava numa feira como exportadora de um determinado produto e, visitando a feira, eu vi um equipamento que eu achei muito interessante, né? Pesquisei, fotografei, enfim, colhi toda a informação e trouxe para o Brasil para uma outra empresa cliente nossa. Com que finalidade? Para que eles avaliassem as características técnicas daquele produto que eu vi lá fora e que fizessem uma análise de produção, enfim, se haveria condição deles incorporarem aquela tecnologia que eu tinha visto no mercado externo. Né? Claro que depois de uma série de estudos, etc., eles acabaram incorporando uma parte daquela tecnologia, daquele produto que eu vi numa feira internacional, que não era nem o meu objetivo, né? Estava lá para uma exportação de um outro produto. Então, eu acho que a comercial, ela do ponto de vista, como ela atua no mercado externo diretamente, está sempre presente de alguma maneira em feira, e, enfim, ou visitando clientes, o que seja, ela tem uma antena ligada para as questões de inovação, de tecnologia, de novidades, enfim. E ela acaba trazendo isso, contribuindo com essas informações para o mercado interno. Né? Então, eu diria que é uma fonte realmente de informação dos dois lados. Além disso, a comercial ela opera também como importadora direta e distribui produtos variados. Ela representa empresas internacionais no Brasil, né? Da mesma forma que ela também representa empresas brasileiras lá fora. Enfim, ela coloca produtos diferenciados no mercado através dessas representações, muitas vezes. E ela também opera de 2 formas, como prestadora de serviço, vamos chamar assim, que é operações por conta e ordem e operações por encomenda. Conta e ordem significa que a indústria contrata a comercial exclusivamente para fazer aquela operação, para operacionalizar a importação de um determinado produto que ela quer importar. Então, em conjunto com a indústria, ela faz a importação. Os tributos, o pagamento para o mercado externo podem ser feitos tanto pela comercial como pela indústria, via de regra é a indústria que faz, e a comercial entra como uma operadora, né? Essa é a conta e ordem. E por encomenda, quando a indústria necessita de um determinado produto e a comercial ela procura esse produto no mercado externo, estabelece as condições de importação e a indústria, por encomenda, faz a importação através da trading ou da comercial, né?
Então, além de novo, desse conhecimento, de trazer as novidades, tecnologia, etc., também opera dessas duas formas, né? Além da distribuição, quando ela é importadora de determinado produto para distribuição no Brasil. É um leque bastante abrangente. Nós temos visto, inclusive, até o governo brasileiro com um olhar diferente para a importação. Antes, né, alguns anos atrás, as importações eram sempre vistas como um pouco de maus olhos, né, que queriam, de alguma forma, atropelar a indústria brasileira, e, enfim, tomar o lugar da indústria brasileira. E eu vejo de uma forma muito diferente. Eu vejo que as importações contribuem muito para que a indústria brasileira se modernize, né, que esteja competitiva. Então, esse é mais um trabalho que a Comercial faz também. Maravilha, muito bem, chegamos aqui, eu acho que cobrimos muitas informações, não são todas, obviamente, mas eu acho que uma informação, Rita, é muito importante agora que nós tenhamos. A indústria que está aqui participando conosco, ela está interessada. Onde ela encontra uma comercial exportadora para auxiliá-la no processo de exportação e onde ela encontra uma comercial importadora para auxiliá-la no processo de importação. Por favor. Bom, o CSEX é um banco de dados extremamente abrangente, né? E as demandas e ofertas, elas podem ser encaminhadas à nossa entidade. Mas eu vou tomar a liberdade de mostrar para vocês uma coisa que eu considero de extrema importância para nós enquanto entidade, que são, vamos ver se eu consigo aqui, que são os nossos delegados regionais, né? Nós temos, está sendo visto, está aparecendo? Deixa eu me ver aqui. Ainda não apareceu. Não consegui, mas eu vou conseguir sim, só um minutinho, aqui vai. São os nossos delegados regionais, né? Eles são as nossas pontes nas cidades e nos estados onde eles atuam. O João é o nosso representante no Paraná, em Londrina, no estado do Paraná. Nós temos também lá com a Lígia, em Maringá, e assim sucessivamente. Então, esses delegados, eles nos representam nessas diversas cidades e estados brasileiros, né? E eles estão à disposição para tratar com as suas entidades regionais, locais, para traçar algum trabalho conjunto, ações pontuais nas suas regiões, enfim. Além da entidade em si, aqui em São Paulo, vocês também podem procurar os nossos delegados para ações conjuntas. É muito interessante que se envolva os organismos setoriais da região para fazer um trabalho conjunto. Porque, às vezes, uma dúvida de uma determinada indústria ou uma necessidade de uma determinada indústria, quando é encaminhada em conjunto com o setor que as representa e procurando os nossos delegados, nós podemos fazer ações regionais ou nacionais, dependendo da abrangência, né? Então, além das ofertas e demandas de produtos, etc., nós mantemos também esse canal de comunicação justamente com a possibilidade, com vistas, né, a tentar minimizar problemas, enfim, encaminhar ou buscar soluções para determinadas questões, ou trabalhos de promoção mesmo em conjunto com os setores regionais. Então, está aí a nossa lista, que depois também a Glória vai disponibilizar junto com o material que fala sobre as comerciais, enfim, uma série de informações. E, desde já, agradeço aos nossos delegados e principalmente, coloco-os à disposição de todos, né? O nosso Maurício é em Brasília, né, Maurício? É o nosso delegado em Brasília também. É isso aí, gente. Fantástico aí esse momento de conhecimento e informação. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado, João. Vocês abrilhantaram aqui o nosso encontro dessa manhã, trazendo essa quantidade de conhecimento e o papel fundamental das empresas comerciais importadoras e exportadoras na aceleração dos negócios internacionais das nossas empresas, das nossas indústrias.
Fica aí, então, o conteúdo já é de conhecimento. Glória, com a sua permissão, eu passo já para o momento de perguntas e respostas, tá bem? De acordo? Som? Antes da gente iniciar essa sessão de perguntas e respostas, eu queria propor o seguinte, Rita, se você topar isso. Eu estou vendo aqui, muitas indústrias elas estão pedindo a lista das comerciais importadoras e exportadoras. Pela experiência que a gente tem trocado com as comerciais e tudo mais, a gente sabe que é uma lista extensa. Eles trabalham com praticamente todos os LCMs. Então, eu proponho o seguinte, a gente está nesse momento de trabalhar tudo de forma virtual, então, assim, a gente não consegue fazer as reuniões que nós costumávamos fazer, reunião de aproximação de indústrias com comerciais. O que você acha da gente fazer uma reunião virtual com as indústrias que estão aqui solicitando e as comerciais do CCX para fazer uma primeira introdução, e quando a quarentena ou esse Covid sumir do mapa, a gente faz o presencial. O que vocês acham? Eu estou vendo aqui que tem bastante representantes de entidades também, eu acho que seria bacana a gente mobilizar todas as entidades para ajudar indústrias de qualquer estado, isso não importa agora, o importante é a gente ajudar a acelerar esse processo de exportação. Eu acho, da minha parte, perfeito. Eu acho que é uma oportunidade que nós não podemos perder, com certeza. Tá certo, então. Tá certo, obrigada, Rita. Então, vamos lá, Maurício. No final da sua, dos questionamentos, das dúvidas que a gente tirar, então, eu faço um breve anunciado de como a gente vai trabalhar isso com as indústrias. Vamos lá, Maurício? Obrigada. Obrigada, Rita. Muito bem. Então, a gente dá início aqui respondendo as perguntas que foram apresentadas no momento da inscrição. Então, muitos dos nossos participantes se inscreveram e já deixaram ali as suas perguntas, e eu vou, então, rapidamente passar aqui algumas respostas. Vou contar com o apoio, obviamente, da Rita e do João nesse compartilhar de mais conhecimento, não é? Algumas coisas eu vou responder e vou pedir para vocês, João e Rita, complementarem aí as orientações que eu vier a passar. Nós já estamos... já são 12h30, nós estamos avançados na nossa hora, mas responder as perguntas é importante. Nós vamos responder tanto aquelas que estão aqui no momento da inscrição, como aquelas que estão sendo colocadas agora no nosso chat. O Lucas Francischini, ele está me passando pelo WhatsApp para facilitar aqui, para eu encontrar as perguntas. Então, vamos lá, gente. Veio aqui a pergunta, a primeira que eu tenho aqui é do Lucas Guimarães, da Ultramares. Olha só que empresa interessante. Em tempos de pandemia, é mais benéfico as empresas investirem na importação ou persistirem na vantagem competitiva do mercado externo? Lucas, conforme nós vimos aqui, esse é o momento de reavaliação de todas as possibilidades de negócio. A importação, aqueles que se dedicam à importação, é a hora deles reavaliarem fornecedores, reavaliarem mercados, reavaliarem potencial de negócios. Da mesma forma, os exportadores, está na hora de reavaliarem os destinos, os mercados com maior potencial. Tem muita coisa acontecendo neste momento. Então, não há uma resposta certa para isso. Se é importação ou exportação. A empresa comercial importadora-exportadora, a função dela é ser exatamente aquilo que o nome dela diz. Ela é uma comerciante. Ela é uma empresa que está de olho nas oportunidades de comércio, de comprar, adquirir e vender, atender a demandas. E essas demandas, elas têm que ser identificadas onde quer que elas estejam. Rita, João, querem compartilhar também nesse quesito? Eu diria que vai depender do perfil de cada empresa, do momento que essa empresa se encontra. Enfim, realmente não é uma resposta que a gente possa dar, porque é muito particular, né? Da situação e condição de cada indústria, por exemplo. Exatamente. Pode olhar para os dois lados, né? Se for o caso. Tem que ir onde está a demanda. Fica de olho na demanda. Ou a oferta, né? Ou a oferta. Porque muitas vezes é mais vantajoso você... Uma vez eu ouvi que o comerciante ganha dinheiro não na hora que ele vende o produto, mas é na hora que ele compra o produto. Ele compra, exatamente. Exatamente. Pois é, então temos que ele também pode fazer um drawback, né? Ele pode importar com a suspensão, isenção, enfim, dos impostos, com a finalidade de exportação. Isso também é bastante interessante.
Muito bem mencionado. Tem até uma pergunta aqui que fala a respeito dessas situações aduaneiras, desses procedimentos especiais aduaneiros, que é o drawback. Eu vou chegar nela já já e vou ampliar. E aí veio uma pergunta também da Maria de Lourdes: como conseguir parceiros comerciais no exterior? Maria de Lourdes, a primeira coisa a fazer é desenvolver exatamente aquilo que nós falamos ao longo de toda esta apresentação. Então, é fundamental que você conheça muito bem o seu produto, a sua empresa. É importante para os primeiros passos que você conte com o apoio de uma empresa comercial exportadora, porque ela acelera a sua chegada. Se ela for do segmento, do setor, do produto que você industrializa, melhor ainda, porque já existem aí canais comerciais abertos para essa chegada. Nós vamos realizar, gente, para muitas perguntas aqui, eu seria um pouco mais objetivo, porque nós estamos já em entendimentos, a Glória liderando esse esforço. Nossa próxima série será séries de workshops. E nós teremos workshops, pretendemos apresentar para vocês, os workshops em relação à inteligência comercial, que responde exatamente a essa questão da Maria de Lourdes, precificação, montagem do seu preço de exportação, contratos internacionais, falamos muito de contrato aqui, mas tem também os contratos de compra e venda internacional, de agente comercial que está no exterior e tantos outros contratos de distribuição que nós queremos também abordar num workshop. Logística, nós temos uma pergunta que vai aparecer aqui daqui a pouquinho sobre logística. Vamos fazer esse workshop de logística. Incoterms, em 2020, partiu uma nova edição dos Incoterms. Incoterms em inglês é International Commercial Terms. Isso é fundamental para que você possa desenvolver sua atividade internacional na exportação ou na importação. Então, nós vamos fazer esses workshops específicos nesse modelo que nós estamos aqui no Zoom. Aí você vai poder entrar e vai poder apresentar a sua pergunta, participar de um debate para melhor aprendizado. O workshop é isso, é para que você aprenda mais. O webinar, a gente fala, você escuta, mas no workshop, a gente fala, você escuta, retruca, rebate. É isso que nós, na São Paulo Chamber of Commerce, queremos oferecer aí para você também, tá bom? Então, nesse contexto, aí veio a pergunta do Paulo Wagner. O Brasil é conhecido por exportar commodities. Preciso de ajuda no segmento ferroviário. Tá aí. Aí o Paulo vai falando. Eu não sei se a sua pergunta, Paulo Wagner, é no segmento ferroviário de exportação de equipamentos ferroviários ou da logística do uso do modal ferroviário. Se a sua questão é exportar produtos, equipamentos do setor ferroviário, é aquilo tudo que nós falamos. A comercial exportadora, ela encontrando uma comercial que se dedica à comercialização do seu segmento, ela vai te auxiliar exatamente nesse processo. Então, como eu falei, bens de consumo, bens de capitais e equipamentos, temos também as commodities, mas elas seguem um ritmo todo próprio. Rita, João, querem contribuir nesse quesito? Eu acho que é basicamente o que você comentou mesmo, é isso mesmo. Maravilha. Seguindo, gente, a quantidade de pergunta que veio hoje, Glória, vou te falar, meu. Caramba, olha aí. Qual empresa, pergunta do Gustavo Matheus, qual empresa intermediária em comerciais exportadoras ou cooperativas poderiam gostar do meu produto? Tenho uma grande expectativa de iniciar exportações. Entretanto, preciso que no momento fosse do tipo via intermediada, indireta. Perfeito. Gustavo, eu acho que você já esteve conosco na nossa última live. Muitas vezes não é a questão de você conquistar a comercial exportadora em relação ao seu produto. A comercial exportadora ela é uma empresa comercial. Como toda empresa comercial, ela está sempre de olho na oferta e demanda. E muito mais na demanda para atender uma necessidade de um cliente ou potencial cliente. Então, o seu produto, a primeira coisa que ele precisa é ter demanda. É que exista uma demanda pelo seu produto. Então, nós temos que identificar. Pelo nome da sua empresa, eu acredito que você produz produtos de higiene pessoal. Dentro desse ambiente, nós temos que identificar quais são os melhores mercados para a aquisição desse tipo de produto. Só que antes de olhar para fora, eu tenho que olhar para dentro. A sua indústria, ela atende os requisitos regulatórios? A Rita falou disso agora há pouco. A sua empresa já atende os requisitos regulatórios? Esse produto já está sendo vendido, comercializado no Brasil? Ele já está num fluxo comercial industrial
adequado que dê para ele se manter? Uma vez, por quê? É fundamental que o seu produto já esteja em funcionamento. Já vende no Brasil? Já é consumido no Brasil? Então, nós podemos ampliar. Esses são os pensamentos iniciais. Rita, João, querem contribuir também nesse quesito? Não, basicamente é isso, né? Ou seja, uma vez que a empresa esteja pronta, minimamente preparada, tem um posicionamento no mercado, enfim, é o momento dela se colocar e buscar uma parceria que possa atender às suas expectativas, né? Evidentemente, uma parceria, uma comercial que tenha afinidade com o mercado, produto, etc. Queria reforçar esse seu ponto, Maurício, de que assim a gente olhar para dentro para depois olhar para fora, né? Então, eu acho bem interessante esse ponto de vista, porque assim, você não precisa estar no Brasil todo para exportar, não precisa ter todos os níveis de controle gerencial da sua indústria, mas é bom que ela tenha um certo nível de maturidade e esse trabalho, né, de desenvolvimento de um planejamento de exportação, ele acaba auxiliando também diretamente no mercado interno, né, porque você acaba sendo desafiado para alguns aspectos ali que acaba melhorando também a sua competitividade aqui no Brasil. Perfeito. Muito bem. Uma pergunta do consulado de Mianmar, do Ricardo Cury, dizendo sobre cartas de crédito. Cartas de crédito emitidas por bancos no Brasil eventualmente não aceitas. Então, o que o Cury está falando é o seguinte, nas importações, isso aqui é uma questão de importação, o importador, para pagar a sua operação, ele vai num banco brasileiro, normalmente os grandes bancos, né? Os já conhecidos. Não vou fazer propaganda para ninguém aqui hoje, não. Então, esses bancos conhecidos, esses bancos de varejo conhecidos, que têm suas operações de câmbio, eles são muito conhecidos aqui no Brasil, são muito conhecidos na América do Sul, eventualmente muito conhecidos nos Estados Unidos. Como ele está escrevendo do consulado de Mianmar, nós estamos ali, bem distantes, e eventualmente os bancos que nós temos aqui por famosos e conhecidos não são reconhecidos. Qual é uma das condições para se aceitar uma carta de crédito? Que a carta de crédito seja emitida por banco de primeira linha. Só que, às vezes, alguns bancos distantes de nós, em outros países, por primeira linha, eles entendem bancos reconhecidos internacionalmente. Então, os grandes nomes dos bancos americanos, dos bancos ingleses, dos bancos ingleses que estão na Ásia, e aí, então, essa é a questão. Então, não é uma questão do banco não ser aceito, é uma questão de percepção. E aí você vai ter que desenvolver, Cury, exatamente esse conhecimento. Antes de abrir a sua carta de crédito para importação, consulte o seu fornecedor, quais os bancos referenciados lá no país dele como bancos de primeira linha. Então, João, Rita, se quiserem, por favor, me corrigir, me acrescentar. Não, perfeita essa explicação, Maurício. Maravilha. Então, acertei, gente. Tô até me mudando aqui. Pois bom. Aí, vamos lá. Patrícia, da empresa Varal. Essa é para Rita. Rita, essa aqui já veio com designação, viu? Venho acompanhando o trabalho e lives de vocês, mas pouco falam sobre o que fazer nesse momento se somos importadores. No meu caso, acabo de encomendar um container pela primeira vez e não sei quais opções poderia ter para ter com essa variação do dólar que está havendo. Podem me orientar? Essa, Rita, eu entrego todinha para você. Bom, eu vou contar um caso pessoal da minha empresa, né? Nós fechamos aí uma importação, produtos técnicos, há 4 meses atrás, né? Fechamos essa importação dentro de um patamar de dólar, naquele momento, 4 e pouco, mais ou menos. E quando eu tive que pagar a importação, evidentemente o dólar estava quase, 5 e, enfim, um absurdo além do que deveria. Naquele momento, eu confesso que nós cometemos um grande erro, porque nós não esperávamos que tivéssemos um câmbio tão alto, né? E não fizemos um hedge, um swap cambial, né? Que é um mecanismo de proteção
do câmbio para pagamentos futuros. E nós tivemos aí uma perda interessante, né? Normalmente, as empresas, quando são importadoras, sempre colocam uma pequena margem, enfim, de eventualidade para alterações cambiais e tal, mas eu sugiro, quer dizer, quando possível, que se faça um hedge cambial. Isso protege a empresa na importação para pagamento futuro e protege contra essas oscilações cambiais que muitas vezes acontecem, como aconteceu recentemente, e que tira qualquer possibilidade de, enfim, de projeção financeira, de fluxo de caixa, etc. Então, eu sugiro, neste momento, se você não contratou um hedge, que passe a pensar nessa possibilidade, né? Converse com o seu banco, enfim, para se proteger de importações futuras. Aquelas que já estão em andamento, que não foram contratadas, evidentemente, vão ter que sofrer essa flutuação. Eu tenho visto também, mas eu não acho isso muito adequado, aí é uma questão de conta, alguns importadores, em função do dólar, têm deixado as suas mercadorias nos portos, né, nos entrepostos, enfim, esperando um momento melhor para a nacionalização. Isso é uma política individual de cada um, enfim, não serve para todo mundo, mas eu tenho visto também algumas empresas fazendo desta forma. Mas o ideal é um hedge mesmo. Rita, eu só queria assim compartilhar, até foi uma visita que nós recebemos essa semana aqui, e aí eu vou ter que falar nome de banco, Maurício, tá? Mas aqui é um banco que está fazendo realmente a diferença ultimamente, que é a XP, né? Eu até fiquei sabendo que ela se tornou banco há pouco tempo, né? E nós estamos justamente estudando que é o hedge pela NDF, né? Então, que é assim, você não precisa estar vinculado junto ao banco, vincular os papéis da importação, você não precisa fazer 100% do valor da importação, né? Vincular o hedge, você pode vincular 50% e deixar 50% flutuando para quando a mercadoria chegar. Basta a sua empresa abrir lá a conta, não estou recebendo comissão nenhuma da XP, né? Mas assim, você coloca lá a documentação, pode estar chegando daqui 15 dias, você pode fazer esse hedge ainda, sem precisar vincular a operação. Então, eu achei bem interessante, a contrapartida que eles colocaram é 30% do valor do hedge, né? E aí, assim, mais detalhes, óbvio, é com eles, com esse tipo de empresa que consegue oferecer um serviço, acho que um pouco mais flexível, né, do que um banco tradicional. Maravilha, muito bem. Gente, seguindo aqui, eu vou agora com a lista das perguntas do chat, que já chegaram para nós e o Lucas está mandando aqui para mim pelo WhatsApp. Então, a primeira pergunta que apareceu para nós foi: o que precisa para ser uma empresa comercial exportadora? Você precisa constituir uma empresa comercial. E essa empresa... E aí eu já respondo, inclusive, nesta pergunta, uma outra, que pergunta sobre os quinais da empresa comercial exportadora. Uma empresa comercial exportadora, quando ela é criada, quando ela é aberta, ela vai precisar ter, basicamente, convém que ela seja uma empresa limitada, isso é uma sugestão, uma recomendação pessoal, porque você vai ter que desenvolver negócios. Os negócios não são, obviamente, de pouca monta, é de valor mais alto. Então, se você tentar fazer uma comercial exportadora com uma microempresa, uma empresa de pequeno porte ou uma empresa... Como é que é o nome daquela empresa que é só da pessoa? Isso, MEI. Também não convém, porque você estará limitado nas suas operações. E com relação ao KNAI, que KNAI eu uso? Então, vamos lá, voltando. Monte uma sociedade limitada, comercial, com fins e propósitos de comércio, importador e exportador. E o KNAI? O KNAI é o mesmo KNAI utilizado nas empresas comerciais, atacadistas e varejistas dos diversos setores. Então, existe lá dentro do IBGE a lista de KNAIs e você vai atrás de empresa comercial, de comércio atacadista, comércio varejista. Basicamente, esses são os KNAIs
adequados para a empresa comercial importadora e exportadora. A Rita vai complementar falando que tem um esforço aí nesse sentido. Vai lá, Rita. Eu queria comentar que essa caracterização de atacadistas, né, pelo IBGE, não dá conta, não mostra, estatisticamente falando, o trabalho que as comerciais fazem, seja na importação ou na exportação. Então, já há algum tempo, acho que desde o ano passado, começo do ano passado, nós encaminhamos um pleito à Receita Federal solicitando que se criasse um CNAE próprio para as comerciais. Com que finalidade? Com a finalidade de que, estatisticamente, se mostre os resultados do trabalho que é executado, né, pelas comerciais, nas duas vias. Infelizmente, ainda não tivemos, é uma batalha longa, a gente sabe, e, enfim, estamos aí na luta para que na verdade, vai ser uma subposição do CNAE que vai distinguir o trabalho da comercial dos atacadistas tradicionais, né? Então, estamos aguardando e, enfim, espero que esse ano a gente consiga resolver essa questão. E isso é muito importante, porque a partir dessas estatísticas que nós vamos obter, nós podemos, inclusive, solicitar políticas públicas direcionadas ao trabalho das comerciais. Perfeitamente, é isso aí. É um esforço muito importante e necessário. Olha aí, seguindo, aí nós tivemos aqui, o Paulo Hartmann fala sobre as necessidades de exportação de software. Então, nós também, essa também é outra pergunta, é uma pergunta que não tem como resposta algo objetivo. Um processo, desenvolvimento de negócios de serviço, a exportação de serviços no Brasil, ela demanda uma série de atividades, uma série de desenvolvimentos muito específicos. Então, nós também podemos, Glória, anota aí para que a gente faça um workshop das exportações de serviços e o papel da comercial exportadora dentro desse segmento. Mais um detalhe para nós. Aí, o Martinho Rocha pergunta, existe diferença entre trader e comercial exportadora? Basicamente, Martinho, trader é o nome que se dá quando a comercial exportadora está trabalhando para você na condição de representante comercial internacional. E aí nós o chamamos de trader. Ele é o seu trader, ele é o seu negociador, ele é o seu representante, seu agente de vendas. Então, trader, trading, normalmente a gente fala quando ela está agindo na função de distribuidor, que adquire o produto e revende para o cliente final em outros países. Então, essas são denominações mais usuais aqui para nós. A Maria de Lourdes, da Vertuan Dermocosméticos. Temos um produto natural certificado, EcoCert Cosmos, e já legalizado para venda na União Europeia. Agora estamos precisando de parceiros comerciais. Como vocês podem nos ajudar? Nós podemos exatamente identificar dentro da organização do CCX, como a Rita já apresentou e mencionou, exatamente uma comercial exportadora que já se dedique ao segmento de cosméticos para que melhor auxilie o seu trabalho. Certo, Glória? Anotado aí, o Lucas já deve ter passado esse item aí e vai mandar como oportunidade. E aí veio o Luiz Carlos, Laboratório Lunis. Como posso ter contato com parceiros comerciais na minha cidade? Tem algum site? Mesma questão, o CCX ele tem a sua base de dados, ela considera as empresas comerciais exportadoras nos estados do Brasil e nas cidades do Brasil, nos municípios. Muito provavelmente nós temos sim alguém, se não está na sua cidade, está numa cidade próxima. E a proximidade é muito importante para que se desenvolva uma boa parceria. Certo, João? O João está lá no Paraná, ele sabe muito bem disso, não é? Sim, gente, isso ajuda muito. Exatamente. Rita, fique à vontade, tá, gente, para me interromper, que eu estou dando aquela acelerada, porque eu sei que agora nós já estamos com 70 pessoas conosco, porque bateu o horário de almoço, gente, não tem quem segure o indivíduo num webinar. Né? O cheirinho, aqui em casa, graças a Deus, o cheirinho do arroz fresquinho está chegando aqui. Ai, meu Deus, tá maravilha. Olha lá, aí falamos então do Luiz, o Ricardo Pugliese. Na visão de vocês, quais serão os canais de promoção comercial nesses tempos de distanciamento, onde as feiras de negócios estão prejudicadas?
As missões comerciais virtuais irão suprir a falta do contato presencial? Certamente é uma pergunta. Eu vou lhe dar, Ricardo, minha visão. Eu já falei sobre isso essa semana em uma outra webinar. Muito provavelmente que nós estamos vivenciando exatamente um momento de ruptura com as nossas tradições comerciais e empresariais. A situação das feiras internacionais, ela vai sofrer necessariamente uma reordenação. Ela vai ter que se reinventar. E muitas delas já estão adotando a prática da organização virtual para tentar manter exatamente os clientes que já conquistou, os pagamentos de chão e espaço que já receberam. Tem uma crise econômica aí, vocês não têm ideia do tamanho. Mas isso vai ser uma situação. O que vai acontecer depois disso vai ser que as pessoas, as empresas, os indivíduos passaram a aprender a utilizar essa ferramenta virtual para acelerar os seus contatos pessoais. O face a face agora, ela tem uma nova realidade, que é essa que nós estamos usando aqui. Isso quer dizer que vai acabar com as feiras? De maneira alguma. Pelo contrário, vai fortalecer o papel da feira. Ela vai deixar de ser meramente o ponto de encontro do setor para se tornar em algo muito mais relevante, muito mais o conteúdo informativo, intelectual, o desenvolvimento de inteligência, a oportunidade de apresentação de tendências, de confirmação de novas tecnologias, vai ser muito mais intensivo. Então, o papel das feiras vai ser alçado a novos patamares. E nós vamos usar novas ferramentas, as missões virtuais, obviamente, elas vão dar início a essa quebra de inércia de relação comercial. Comerciais exportadoras vão usar isso frequentemente, as indústrias, todos nós. João, Rita, querem compartilhar aqui nessa ideia? Não, é isso mesmo. Inclusive, eu também essa semana participei de um webinar tratando desse assunto, como é que vamos nos relacionar a partir de então, né? Ou seja, só de modo virtual ou não, enfim. Mas o que eu percebi é que vai haver uma alteração, e já está havendo de alguma maneira, a apresentação dessas empresas, né? Como é que elas vão se apresentar do ponto de vista através de webs, enfim. E é muito interessante, porque essa pandemia acabou fazendo com que a gente parasse e refletisse, de alguma maneira, como é que nós estamos nos colocando como empresas. E esse momento está pedindo uma inovação nesse sentido, né? Ou seja, não vamos parar de ter enfim, as reuniões presenciais, evidentemente, mas vai haver alteração, e eu acho que bastante importante. Hoje em dia eu estou me questionando se eu tenho que realmente sair do meu escritório para me reunir com um cliente, e se eu não posso fazer isso diretamente enfim, via virtual, né? Então, acho que essas questões vão fazer com que a gente mude o nosso dia a dia, né? É só um exemplo para complementar, né? O exemplo disso é hoje a Glória já mencionando a possibilidade dessa reunião aí virtual das comerciais com os fornecedores, né? Exatamente. Pois bem, gente, nós chegamos aqui a um limite combinado de horário, chegamos às 14 horas, em alguns relógios não ainda. Então, eu quero deixar para você esse conhecimento, tudo que nós aprendemos hoje, do papel fundamental da empresa comercial exportadora para acelerar o seu acesso ao mercado externo, nas suas exportações. A comercial exportadora é um parceiro, ela não é uma tábua de salvação, ela é um parceiro que deve trabalhar contigo exatamente nesse quesito. E nós, da São Paulo Chamber of Commerce, vamos continuar ajudando vocês nesse processo. Então, a Glória já vai organizar uma série de workshops com vários temas que exatamente dessas questões, que nós vamos falar por aqui. Várias questões estão ainda pendentes, nós vamos responder para você que fez a questão, mas saiba, os nossos workshops vão ao encontro dessa sua necessidade de conhecimento. Além dos workshops, nós estamos também trabalhando num programa de EAD, ensino à distância extensivo, com muito conteúdo, com exatamente o detalhamento de todos os processos necessários para que você tenha eficácia nos seus processos
de conquista do mercado externo por meio das exportações e também por meio das importações, quando necessário, a competitividade do seu produto. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui. Estamos sempre à sua disposição. Você agora conhece os nossos e-mails, conhece o nosso conteúdo. Estamos aí. Eu, debaixo da coordenação e gerência da Glória Kang, que está conosco aqui, a presidência da Rita Campagnoli no CCX, e do senhor Alfredo Cotait, presidente da São Paulo Chamber of Commerce, Associação Comercial de São Paulo. Em nome deles, eu agradeço a todos e, se a Glória me autorizar, eu aqui concluo o nosso evento como reconhecendo e agradecendo que foi um sucesso para nós que oferecemos o conhecimento e espero que tenha sido para vocês também que receberam o conhecimento. Então, sucesso para todos. Muito obrigado.